Atenção para a chamada. Bom dia a todos. Vereador Valdir. Presente. Vereador Sampaio. Presente. Vereadora doutora Rita. Presente. Vereador doutor Tiago. Presente. Vereadora professora Dita. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereadora Adilto. Presente. Vereadora Gracinha, presente. Constatando o número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Solicito o segundo secretário que faça a leitura do salmo. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do mal, do dia do mal. O Senhor livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de teus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? E ele perecerá o seu nome. E, se algum deles vem ver-me dizer coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade em saindo para fora, e disso que fala. Todos que me aborreceram murmuram uma contra mim imaginam mal, dizendo, uma doença má lhe se pegou, e pois que está deitado e não se levantará mais. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê e pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me pudeste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, do século em século. Amém e amém. Gostou? Assessor especial da mesa. Ofício GP 414/2016. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação de Vossa Excelência e nobres pares o incluso projeto de lei que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária constante do orçamento vigente e replanejamento orçamentário que especifica. A propositura visa dar amparo legal às suplementações ao orçamento vigente, com recursos provenientes de anulação de dotações e do excesso de arrecadação resultante da transferência de recursos do Estado e da União para suprir insuficiências nas despesas de pessoal. A proposta visa ainda a suplementação de dotação do Fundo Municipal de Saúde, objetivando a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para as unidades básicas de saúde e Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, além de repasse referente ao programa de incentivo aos municípios para a adesão à campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti. A fim de melhor esclarecer, juntamos ao presente nota explicativa apresentada pelos gestores das pastas envolvidas, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que entenderem necessários. Solicitamos a Vossa Excelência seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, em conformidade com o artigo 25, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Antecipamos os nossos agradecimentos e renovamos os protestos de estima e apreço. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 414 de 2016. Dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária constante do orçamento vigente. Presidente, uma questão de ordem. Esse projeto já foi lido na casa. Eu gostaria de colocar em votação a dispensa da leitura. Coloque em votação o pedido do vereador Luizinho. Está aprovado. Senhor presidente, então eu gostaria que fosse feita a leitura do parecer jurídico. Coloque em votação o pedido da vereadora doutora Rita. Está aprovado. Parecer número 4 de 2016, referente ao projeto número 44 de 2016. Relatório. Diante do que dispõe o artigo 66-A do Regimento Interno desta Câmara Municipal,
foi encaminhado à Procuradoria Jurídica para parecer projeto de lei dispondo sobre suplementação de dotação orçamentária constante do orçamento vigente e replanejamento orçamentário. Fundamentação, a regra jurídica e sua explicação. No direito brasileiro, a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 4.320 de 64 e a Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, compõem a legislação que rege a suplementação e o remanejamento orçamentário. A Constituição Federal de 88 dispõe que o remanejamento e a suplementação só podem ser realizados caso haja lei específica que os autorize. Deste diploma, extrai-se que é competente o Poder Executivo para iniciar leis que aprovem remanejamento e suplementação em seu orçamento. A Lei nº 4.320 de 64 conceitua o que vem a ser crédito suplementar e indica quais recursos podem ser utilizados para fazer frente às novas despesas. O excesso de arrecadação, um dos referidos recursos, também possui definição legal, que deve ser seguida como orientação na instrução do projeto de lei que disponha sobre crédito suplementar. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, também traçam regras e limitações quanto ao tema em apreço. Por fim, é importante ressaltar que a legislação traz vedações no que se refere a dispêndios públicos para o ano eleitoral. Seguem abaixo, portanto, os dispositivos aplicáveis ao tema do projeto de lei objeto deste parecer. Constituição Federal, artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1º, o plano plurianual, 2º, as diretrizes orçamentárias e 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Artigo 167. São vedados, inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Lei nº 4.320 de 64, artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em, inciso 1º, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, inciso 1º, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2º, os provenientes de excesso de arrecadação. Inciso 3º, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Inciso 4º, o produto de operações de crédito autorizadas informa que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º, parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
Inciso 1º, a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Artigo 21, parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Lei número 9.504 de 97, artigo 73, parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Lei número 1094 de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2016. Artigo 11, parágrafo 3º. O excesso ou provável excesso de arrecadação de que trate o artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal número 4.320 de 64, será apurado em cada fonte de recurso para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme a exigência contida no parágrafo único do artigo 8º e no inciso 1º do artigo 50, ambos da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 12. Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, elementos de despesas e projeto atividades a fim de manter em equilíbrio a execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro. Inciso 2b. Análise, adequação da regra ao caso. Conforme já exposto, a iniciativa deste projeto de lei é legítima, pois atende à legislação constitucional. Ademais, a suplementação e o remanejamento estão dispostos na presente propositura, o que atende a outro requisito, de forma autorização em lei específica. A exposição justificativa, também requerida pela legislação de regência para acompanhar a suplementação do crédito orçamentário, consta dos anexos do projeto. No que se refere a demais aspectos relacionados ao conteúdo do projeto de lei, há, no entanto, alguns apontamentos a serem feitos. Em primeiro lugar, o artigo 2º do projeto considera como anulação parcial recursos resultantes de excesso de arrecadação, o que se mostra incongruente com as definições contidas na Lei nº 4.320 de 64. Certo é que tanto a anulação parcial de dotações orçamentárias quanto o excesso de arrecadação são recursos que podem ser utilizados para fazer frente à suplementação de orçamento. No entanto, estes são institutos diferentes, inverbes. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida a disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 1º, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2º, os provenientes de excesso de arrecadação. Inciso 3º, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. Inciso 4º, produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Dessa forma, fica a recomendação para a propositura de uma emenda ao artigo 2º do projeto de lei que modifique a expressão os recursos resultantes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias para os seguintes recursos, a fim de sanar esta incorreção. De outro lado, o projeto de lei traz em anexo memorando 165/SMS/DPF, que declara a existência de excesso de arrecadação. Porém, esta documentação não apresenta o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício, artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320 de 64. Trata-se do que a legislação define ser o excesso de arrecadação, e sua demonstração, nesses termos, vem corroborar como o princípio da transparência. Assim, recomenda-se a inserção de documentos que mostrem o excesso de arrecadação, como anteriormente descrito.
Não menos importante é a questão dos recursos vinculados a determinadas despesas, e a suplementação deve acompanhar essa lógica. É que existem certos repassos provenientes de outros entes federativos, cujo montante deve ser necessariamente direcionado a despesas pré-estabelecidas, e caso haja excesso de arrecadação consequente desses repasses, tal montante deverá ser destinado para despesas da mesma vinculação. Trata-se de regra prevista no parágrafo 3º do artigo 11 da LDO de 2016. Artigo 11, parágrafo 3º. O excesso ou provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal nº 4.320, de 64, será apurado em cada fonte de recurso para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme a exigência contida no parágrafo único do artigo 8º e no inciso 1º do artigo 50, ambos da Lei Complementar nº 101 de 2000. Para melhor elucidação do assunto, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz em suas disposições, artigo 8º, parágrafo único, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. Inciso 1º. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo de despesa obrigatória, fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Nesse sentido, afirmou o Tribunal de Contas de Santa Catarina, no pré-julgado número 1794. Os recursos do excesso de arrecadação e de superávit financeiro pertinentes às receitas vinculadas devem ser apurados em cada fonte específica de recurso vinculada à aplicação em determinada finalidade, e somente podem ser utilizados para abertura de créditos adicionais relacionados à respectiva finalidade. Confrontando-se as informações presentes na documentação que acompanha esta propositura com as receitas previstas na LOA de 2016, não fica claro se o excesso de arrecadação indicado compõe recursos que possuem vinculação a determinadas despesas. Fica a recomendação, portanto, para que seja anexado ao projeto de lei documentação que esclareça a origem dos recursos apontados como excesso de arrecadação. Por fim, apesar de não ser o objeto da propositura em si, cumpre a esta Procuradoria alertar para as vedações de gastos públicos em ano eleitoral presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei nº 9.504 de 97, respectivamente. Artigo 21, parágrafo único. Tanto é nulo, de pleno direito, o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 73, parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Item 3º, conclusão. Diante do exposto, passo à conclusão. Primeiro, o projeto de lei em discussão apresenta constitucionalidade formal, uma vez que foi proposto pelo Poder Executivo. 2. A exigência de serem a suplementação e o remanejamento previstos em lei específica também é atendida por esta propositura. 3. Neste projeto de lei está anexada a exposição justificativa, seguindo-se a Lei nº 4.320, de 64. 4. Sugere-se uma emenda ao projeto para modificar a redação do artigo 2º, a fim de que se adeque ao conceito disposto na legislação, tal como descrito anteriormente. 5. O excesso de arrecadação trazido pela propositura como recurso apto a fazer frente à suplementação não está devidamente demonstrado, o que vai de encontro ao que determina a Lei nº 4.320, de 64 e o princípio da transparência. Recomenda-se, portanto, que seja anexada a documentação que comprove o excesso de arrecadação, como indicado na legislação. 6. Os anexos ao projeto de lei não esclarecem se os recursos advindos do excesso de arrecadação possuem vinculação a determinadas despesas e eventual suplementação orçamentária feita com recursos vinculados deve seguir a mesma regra.
Orienta-se, portanto, para o requerimento da comprovação da origem desses valores. 7. Por fim, cumpre a esta Procuradoria alertar para as vedações impostas pela lei em ano eleitoral acima expostas. É o parecer que submeto à douta deliberação. Amanda Luísa da Cunha Souza, OAB de Minas Gerais, 145663, Procuradora. Nesse momento, suspende a sessão por 5 minutos. Atenção para a chamada. Vereador Valdir. Presente. Vereador Sampaio. Presente. Vereadora doutora Rita. Presente. Vereador doutor Tiago. Presente. Vereadora professora Adilton. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereadora Adilton. Presente. Vereadora Gracinha, presente. Assessor especial da mesa. Emenda número 16 de 2016. Modificativa ao projeto de lei número 44 de 2016, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária constante do orçamento vigente e replanejamento orçamentário. Artigo 1º. Modifica o caput do artigo 2º do projeto de lei número 44 de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para atender à suplementação de que trata o artigo anterior, serão utilizados, nos termos da lei número 4.320 de 64, os seguintes recursos. Justificativa. A emenda ora apresentada tem por objetivo adequar o projeto de lei municipal à lei federal número 4.320 de 64. Assinam Adilton Rocha Ribeiro, Adilton Ribeiro, presidente, Carlos Alberto de Oliveira Pinto, Carlinhos, vereador PMDB, Maria das Graças Ferreira dos Santos Souza, Gracinha, primeira secretária, e Luiz Paladino de Araújo Luizinho da Ilha, segundo secretário. Está em discussão. Aceitação da aprovação da emenda 16 de 2016. Está em discussão. Está em votação. Aceitação e aprovação da emenda 16 de 2016. A emenda 16 de 2016 foi aprovada. Assessor especial da mesa. Emenda 17 de 2016, aditiva ao projeto de lei número 44 de 2016, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária constante do orçamento vigente e replanejamento orçamentário. Artigo 1º. Acrescento o artigo 5º do projeto de lei número 44 de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fazem parte desta lei como anexos os memorandos e notas explicativas emanadas do Poder Executivo. Artigo 2º. Acrescento o artigo 6º do projeto de lei número 44 de 2016. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A emenda ora apresentada tem por objetivo adequar o projeto de lei municipal à Lei Federal número 4.320 de 64. Assinam Adilton Rocha Ribeiro, Adilton Ribeiro como presidente, Carlos Alberto de Oliveira Pinto, Carlinhos, vereador PMDB, Maria das Graças Ferreira dos Santos Souza, Gracinha, primeira secretária, e Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, segundo secretário. Senhor presidente, uma questão de ordem. Antes de fazer a votação dessa emenda, eu gostaria de pedir uma explicação à nossa procuradora jurídica. Suspende a sessão por mais 5 minutos. Atenção para a chamada. Vereador Valdir. Presente. Vereador Sampaio. Presente. Vereadora doutora Rita. Presente. Vereador doutor Tiago. Vereadora professora Adilton. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereadora Adilton. Presente. Vereadora Gracinha, presente. Está em discussão. Aceitação e aprovação da emenda 017 de 2016. Em discussão. Está em votação. Aceitação e aprovação da emenda 017 de 2016. A emenda 017 de 2016 foi aprovada. Assessor especial da mesa. A Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável ao projeto de lei 44 de 2016, com a inclusão das emendas 16 e 17. Assinam os vereadores Carlos Alberto de Oliveira Pinto como presidente, Luiz Paladino de Araújo como vice-presidente e Tiago Souza Santos como membro. A Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer é favorável com a inclusão das emendas 16 e 17 ao projeto de lei 44 de 2016, mas somente com a assinatura da vereadora Maria das Graças Ferreira dos Santos Souza como membro. Não assinam o vereador Onofre Sampaio Júnior como presidente e a vereadora Rita Janete Oliveira Gomes como vice-presidente. Está em discussão os pareceres.
Está em votação os pareceres. O parecer de Justiça e Redação. Favorável com a inclusão da emenda 016-017-2016. Está em votação os pareceres. Os pareceres. Não, só tem um. Parecer de Justiça e Redação foi aprovado. Está em discussão. Está em primeira discussão o projeto de lei Está em discussão o projeto de redação final do projeto 044/2016. Em discussão, vereador Sampaio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a princípio, o parecer jurídico falava uma coisa e, ao final, pelo que me consta, não apontou nada o que dizia no seu corpo. Então, fiquei meio em dúvida com esse contexto. Tinha, sim, como falta de justificativa nesse projeto, o que agora, pela emenda, em parte, atende, mas eu acredito que, como chegou até aqui 5 e pouco da tarde, todas essas manifestações, eu ainda tenho reservas quanto ao uso das reservas de contingência, né? Que eu precisaria estudar um pouco mais, que, até onde eu entenda, não existe nenhuma excepcionalidade para usar R$1 milhão desses recursos, né? Então, tem outras considerações que a gente vê rapidamente, visto que alguma secretaria aponta que já tem projetos, né, aprovados, só que, na verdade, da minha forma, se tem projeto aprovado, não tinha previsão orçamentária para esse tipo de aprovação, né? Então, são duas coisas que, momentaneamente, me deixam em dúvida. Então, nesta primeira votação, eu vou ser contrário ao projeto, para que eu melhor estude, e, sanando essas minhas dúvidas e, se possível, propondo emendas, a gente pode até mudar esse voto. Muito obrigado. Está em primeira discussão a redação final do projeto 044/2016. Em discussão. Está em votação. Primeira votação. Redação final do projeto 044/2016. Projeto. A redação final do projeto de lei 044/2016 foi aprovado com o voto contrário do vereador Sampaio. Em primeira votação. E, neste momento, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada no próximo dia 28/6, após a sessão ordinária. Da seguinte pauta, assessor vereador. Assessora da mesa. Segunda votação do projeto de lei 44/2016, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária constante do orçamento vigente e replanejamento orçamentário que especifica. Projeto de Lei 26 de 2016, que institui procedimento de controle interno no âmbito do Instituto de Previdência de Ilhabela, Ilhabela Prev. E a segunda votação do projeto de lei número 42 de 2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017.
Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão. Então, boa tarde a todos.